Agenor Leal dirigia pela Avenida Paulista, distraído com as preocupações do trabalho, como sempre fazia. Nos últimos anos, mergulhar nos negócios tinha sido sua válvula de escape, seu jeito de silenciar a dor de um passado que insistia em voltar. Clarissa. Só o nome dela ainda fazia seu coração bater de um jeito que ele já tinha quase esquecido. 7 anos haviam se passado desde o desaparecimento dela, mas Agenor jamais conseguiu aceitar totalmente sua partida. Ele se esforçava para viver como se o passado não o perseguisse, mas a verdade era que ele não conseguia. Naquela tarde, algo chamou sua atenção quando ele parou no semáforo perto de uma praça. Entre um grupo de pessoas em situação de rua, ele notou um rosto familiar, embora abatido, coberto pela sujeira e pelo cansaço. Agenor estreitou os olhos, tentando ver melhor, mas aquilo parecia impossível. Poderia mesmo ser Clarissa. Com o coração disparado, ele estacionou o carro rapidamente e desceu. Sem tirar os olhos daquela figura que lhe parecia um fantasma do passado, a cada passo que ele dava, a imagem ficava mais nítida, até que ele parou bem em frente à mulher. E ali estava ela, sentada no chão, com a cabeça baixa, ao lado de 2 meninos pequenos. Clarissa levantou o olhar e, ao encontrá-lo, lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto. Parecia que ela o reconhecia, mas não esboçou nenhuma reação além do olhar incrédulo e sofrido. Agenor não conseguia acreditar no que via. Clarissa, a mulher que um dia tinha sido seu grande amor, estava ali, diante dele, com uma expressão que misturava dor e alívio. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. Havia tantas perguntas, tantas emoções misturadas, que ele não sabia por onde começar. Clarissa, é você? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa e trêmula do que ele esperava. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir responder de imediato, e apertou as mãos dos 2 meninos ao lado dela. Como se buscasse força, Agenor observou os pequenos. Eles pareciam ter cerca de 6 anos, e havia algo neles que tocou Agenor profundamente, embora ele não conseguisse entender exatamente o que. Eu não acredito. O que aconteceu com você? Continuou Agenor, ainda atordoado com a situação. Clarissa desviou o olhar. Apertando os lábios, parecia lutar contra as palavras, como se cada lembrança fosse um peso insuportável. Após um longo silêncio, ela finalmente murmurou: Agenor, eu não queria que fosse assim. Eu não tive escolha. Como assim, não teve escolha? Por que você sumiu? Todo mundo pensou que você tinha ido embora de repente. Ele disse, tentando controlar o tom de voz, que saía mais áspero do que ele gostaria. Clarissa apenas baixou a cabeça, em silêncio. Os meninos, que até então estavam quietos, olharam para Agenor com uma curiosidade infantil, mas também com certa reserva. Agenor observou as expressões dos pequenos e sentiu algo inexplicável, como se houvesse uma conexão ali que ele ainda não compreendia. Posso ajudar? Posso te levar para algum lugar melhor do que isso aqui? Ele disse, apontando para o chão sujo onde ela e os meninos estavam sentados. Clarissa hesitou, mas pareceu entender que, apesar da surpresa, ele queria sinceramente ajudá-la. Acho que talvez seja melhor eu ir, respondeu ela, com um tom incerto. Sem pensar 2 vezes, Agenor ofereceu ajuda para que ela e os meninos pudessem se levantar. Clarissa aceitou, e os 3 foram guiados até o carro de Agenor, onde ele deu um jeito de acomodá-los. Ele ainda estava em choque, mas a sensação de ter Clarissa de volta, mesmo em meio ao caos daquela situação, era algo que ele jamais imaginou sentir outra vez. Durante o caminho, o silêncio entre eles era denso, carregado de perguntas não respondidas e de uma tensão que parecia prestes a explodir. Agenor tinha tantas coisas a dizer, tantas mágoas e sentimentos reprimidos, mas ele sabia que aquele não era o momento. O importante era levá-la para um lugar seguro, onde pudessem conversar com calma. Ao estacionar em frente a um pequeno hotel, Agenor desceu do carro e ajudou Clarissa e os meninos a entrarem. Ele sabia que precisava de respostas, mas acima de tudo, queria entender o que a tinha levado a desaparecer por tanto tempo e a viver daquela forma. Enquanto preenchia o registro na recepção, observava Clarissa ao lado dos meninos.
ela ainda mantinha aquele brilho no olhar, mesmo que escondido sob as camadas de sofrimento. Era quase impossível para ele conciliar a imagem da mulher radiante que um dia conheceu com a pessoa que agora estava à sua frente. Depois de entregar as chaves do quarto para ela, Agenor respirou fundo, buscando coragem para continuar. Clarissa, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou te ajudar. A gente vai resolver isso. Pode confiar em mim. Clarissa o olhou nos olhos, e ele viu um brilho de esperança misturado com medo. Ela não disse nada. Mas algo em seu olhar parecia agradecer pela ajuda. Agenor, por fim, saiu do hotel, prometendo a si mesmo que não descansaria até entender o que realmente aconteceu. Nos dias que se seguiram, Agenor não conseguia tirar a imagem de Clarissa e dos meninos da cabeça. Ele estava ansioso para saber mais sobre o que realmente havia acontecido e entender como ela acabara naquela situação. A inquietação o acompanhava de forma constante, como se algo dentro dele soubesse que esta era sua última chance de corrigir os erros do passado. Na tarde seguinte, sem resistir ao impulso, Agenor decidiu voltar ao hotel onde a havia deixado. Levou consigo algumas roupas e alimentos, prevendo que Clarissa poderia precisar de apoio. Ao chegar, pediu na recepção o número do quarto e subiu rapidamente, com o coração batendo acelerado. Ele bateu à porta e esperou, sentindo a incerteza crescer. Após alguns segundos, a porta se abriu lentamente e Clarissa apareceu, parecendo surpresa com sua visita. Ela o fitou com aquele olhar desconfiado que tanto mexia com ele, mas mesmo assim, deixou-o entrar. Agenor, você voltou, murmurou ela, visivelmente desconcertada. Ele sorriu, tentando transmitir confiança. Eu não poderia simplesmente te deixar aqui sozinha, Clarissa. Pelo menos, não sem saber que você e os meninos estão bem. Ela suspirou e o convidou para se sentar. Enquanto Agenor colocava a sacola de alimentos e roupas sobre a mesa, os meninos saíram do quarto ao lado. Curiosos, eles o encararam por um instante, e ele sentiu uma espécie de calor inexplicável ao vê-los. Algo em seus rostos parecia tão familiar, e ele não conseguia ignorar a sensação de que aqueles meninos eram mais do que apenas conhecidos de Clarissa. Os pequenos, embora um tanto reservados, se aproximaram e observaram Agenor com curiosidade. Ele se abaixou para ficar à altura deles, tentando quebrar o gelo. Olá, garotos. Meu nome é Agenor, como vocês se chamam? Um dos meninos, com olhos sérios e um olhar desconfiado, respondeu baixinho. Eu sou o João, o outro, que parecia um pouco mais tímido, falou em seguida. E eu sou o Pedro. João e Pedro, hein? Belos nomes, respondeu Agenor, sorrindo. Ele sentiu uma estranha conexão com aqueles meninos, algo que ia além de qualquer compreensão imediata, mas se conteve, sabendo que era cedo para qualquer suposição. Enquanto os meninos exploravam as sacolas de presentes que Agenor trouxera, ele se voltou para Clarissa. Sentia que precisava conversar com ela sobre tudo, mas sabia que qualquer tentativa de pressa poderia assustá-la. Ele precisava ser cuidadoso e dar a ela a segurança necessária para confiar nele. Clarissa, o que aconteceu? Como você chegou a esse ponto? Você sempre foi tão forte, tão determinada. Ele pausou, sem saber como expressar toda a preocupação e tristeza que sentia. Clarissa respirou fundo, como se as palavras lhe custassem mais do que ele poderia imaginar. Ela começou a contar, em voz baixa e pausada, sobre como havia sido ameaçada anos atrás por pessoas que queriam prejudicá-lo. Revelou que, ao descobrir a gravidez, sentiu-se obrigada a desaparecer, temendo que qualquer vínculo com ele colocasse a vida das crianças em risco. Eu fugi, Agenor. Eu sabia que tinha que proteger você e a mim mesma. Não podia deixar que aquelas ameaças chegassem até você, até nós. Mas foi tudo muito difícil. Eu me vi sozinha, sem apoio, e o medo de que eles nos encontrassem só aumentava. Eu fazia o que podia, mas viver nas ruas era tudo o que eu conseguia para nos manter a salvo. Agenor ficou em silêncio. Absorvendo cada palavra, ele sentia uma mistura de dor e culpa ao ouvir o que Clarissa havia passado por causa dele. Aquela mulher, que um dia fora seu grande amor, havia sacrificado tudo para mantê-lo seguro, até mesmo sua própria dignidade. Clarissa, eu nem sei o que dizer. Eu me sinto tão impotente. Eu queria ter estado lá para te proteger,
Para cuidar de você, respondeu ele, com os olhos marejados. Ela balançou a cabeça, hesitante. Agenor, eu não queria que você soubesse disso. Não foi sua culpa. Eu tomei essa decisão porque achava que era o certo, mesmo que isso significasse me afastar de você. Ele apertou a mão dela, um gesto silencioso de empatia e compreensão. Mas agora, Clarissa, eu quero ajudar. Eu posso cuidar de você e dos meninos. Deixe que eu faça parte da vida de vocês novamente. Clarissa hesitou, olhando para os filhos que brincavam com os presentes ao fundo. Havia algo no olhar dela que misturava medo e alívio, como se aceitar a ajuda dele fosse, ao mesmo tempo, um peso e uma salvação. Ela ainda não sabia como reagir a toda a situação, mas no fundo, sentia que talvez fosse o momento de confiar novamente. Depois de um longo silêncio, ela assentiu. Tudo bem, Agenor. Eu aceito sua ajuda, mas preciso que você seja paciente. Há muito que eu preciso processar ainda. Ele sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Claro, Clarissa, eu estarei aqui, do jeito que você precisar, e não vou a lugar nenhum. Após a conversa, Agenor despediu-se, prometendo voltar no dia seguinte para ver como eles estavam, ao sair do hotel. Ele sentiu o peso das novas responsabilidades, mas também uma nova determinação. Ele faria o possível para ajudá-la, e, acima de tudo, para reconstruir o que haviam perdido. Nos próximos dias, Agenor continuaria a visitar Clarissa e os meninos, cada vez mais convencido de que estava diante de uma nova chance. De um recomeço, os traços dos meninos, a história dela e o sentimento de conexão o faziam questionar mais e mais, mas ele sabia que tinha de ir com calma. O primeiro passo fora dado, mas a jornada para desvendar toda a verdade estava apenas começando. Agenor estava cada vez mais comprometido com a ideia de dar a Clarissa e aos meninos uma vida digna e segura. Ele passava as tardes no hotel, levando comida, roupas e até brinquedos para os pequenos. A relação entre eles começava a se fortalecer, e Clarissa, embora ainda reservada, parecia mais à vontade na presença de Agenor. Aos poucos, ela deixava escapar detalhes sobre o que havia vivido nos últimos anos, e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Em uma dessas visitas, Agenor notou que Clarissa estava mais relaxada, talvez até com uma expressão de alívio. Ele sentiu que aquele poderia ser o momento certo para entender melhor os motivos do desaparecimento dela. Então, após se certificar de que os meninos estavam entretidos, ele tomou coragem para fazer a pergunta que o atormentava desde o reencontro. Clarissa, eu preciso saber. Você sumiu de repente, sem explicação, deixou um vazio enorme e, não só para mim, mas para todos que te conheciam, o que realmente aconteceu? Por que você foi embora sem nenhuma despedida? Clarissa respirou fundo, desviando o olhar para a janela, como se as lembranças pesassem demais. Havia uma sombra de dor em seu rosto, algo que ela parecia lutar para manter escondido. Mas, ao ver a sinceridade e o cuidado no olhar de Agenor, decidiu que talvez fosse o momento de revelar a verdade. Agenor, eu nunca quis ir embora assim. Nunca, mas eu fui obrigada. Lembra daquela vez que você comentou sobre alguns rivais nos negócios? Sobre ameaças que começaram a surgir? Ele assentiu, intrigado. Sim, lembro. Aquelas ameaças foram um dos momentos mais tensos da minha vida. Mas eu nunca imaginei que isso tivesse algo a ver com você. Pois teve. Ela respondeu com a voz baixa. Algumas dessas pessoas te odiavam, Agenor. Elas me procuraram, ameaçaram, disseram que fariam qualquer coisa para te destruir, mesmo que isso significasse usar quem você amava para te atingir. Agenor sentiu um frio na espinha ao ouvir aquilo. Ele sempre soube que o mundo dos negócios podia ser traiçoeiro, mas jamais pensou que Clarissa teria sido alvo dessas ameaças. E agora, ao ver a dor no olhar dela, compreendia a dimensão do sacrifício que ela havia feito. Quando eu soube que estava grávida, percebi que a situação só pioraria. Essas pessoas não iam parar. Então, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Desaparecer, eu achei que longe de você, eu e as crianças estaríamos seguros. E você também. Agenor não conseguia acreditar no que ouvia. Clarissa havia sofrido sozinha todo aquele tempo.
enfrentando o medo e a pobreza para proteger os filhos. O peito dele se encheu de uma mistura de raiva e tristeza. Mas acima de tudo, de admiração, ela tinha feito um sacrifício que ele jamais imaginaria. Tudo para garantir a segurança de todos. Clarissa, eu, não sei o que dizer. Isso é demais. Você não precisava ter passado por isso sozinha. Ele disse com a voz embargada. Eu teria feito de tudo para proteger você. Para proteger nossa família. Eu teria enfrentado qualquer um. Ela sorriu. Um sorriso melancólico, mas sincero. Eu sei, Agenor, mas, naquele momento, eu achei que essa era a única saída. Eu preferi desaparecer a colocar todos nós em risco. Ele segurou a mão dela. Um gesto simples, mas cheio de significado. Eu não vou deixar que você passe por isso novamente. Não agora. Não depois de tudo que você enfrentou. Os olhos de Clarissa se encheram de lágrimas. Mas dessa vez havia algo mais neles. Uma faísca de esperança. Depois de tantos anos, ela finalmente sentia que não estava mais sozinha, que havia uma chance de recomeçar ao lado dele. Porém, mesmo diante da promessa de Agenor, ela continuava receosa. Ela temia que essas mesmas forças, ou outras ainda mais sombrias, pudessem voltar para atormentá-los. Agenor percebeu o medo dela e, determinado, quis mostrar que ela podia confiar nele para o que fosse. Eu quero que você venha morar em um lugar melhor. Clarissa, algum lugar onde você e os meninos possam ter a vida que vocês merecem. Eu conheço um apartamento perto do meu, onde vocês terão segurança e tudo o que precisam. Ele propôs. Ansioso por uma resposta positiva, Clarissa hesitou, mas o olhar dos meninos, que haviam escutado parte da conversa e se aproximavam cautelosos, foi decisivo. Ela sabia que precisava pensar não apenas em si mesma, mas nos filhos, que haviam passado anos nas ruas sem um lar de verdade. Talvez seja um momento, sim. Talvez eu deva dar essa chance a nós três. Mas eu preciso de um tempo, Agenor. É muita coisa para processar, disse ela, buscando manter a calma. Agenor assentiu. Ele não queria pressioná-la. Sabia que o trauma de anos não desapareceria em questão de dias. Mas ele estava disposto a esperar, a dar a ela todo o tempo necessário para se adaptar. Ao final daquela tarde, ele se despediu de Clarissa e dos meninos, prometendo organizar tudo para que a mudança fosse tranquila. Ele saía do hotel com um propósito renovado, sentindo que havia uma nova chance de reconstruir o que fora perdido. Contudo, ele ainda não conseguia ignorar uma sensação estranha, algo que o inquietava desde que começara a se envolver novamente com Clarissa, à medida que caminhava pelas ruas de São Paulo. Ele se perguntava quem seriam as pessoas por trás das ameaças do passado e se ainda representavam algum perigo. Era uma questão que ele precisava investigar com calma, mas estava claro para ele que protegeria Clarissa e os meninos de qualquer coisa, custasse o que custasse. Naquela noite, ele finalmente pôde dormir com a tranquilidade de que estava fazendo a coisa certa. Após dias de preparativos e cuidados, Agenor finalmente organizou a mudança de Clarissa e dos meninos para o novo apartamento. Ele queria proporcionar um lar seguro e confortável, onde eles pudessem começar de novo e, quem sabe, reconstruir a vida que lhes fora arrancada. Clarissa aceitou a mudança com cautela. Ainda hesitante, mas ciente de que os filhos precisavam de estabilidade, no dia da mudança, Agenor fez questão de acompanhar cada detalhe. Ele levou Clarissa e os meninos até o apartamento. Um local aconchegante e bem mobiliado, localizado em um bairro tranquilo e próximo à sua própria residência. Ao entrar no novo lar, Clarissa olhou ao redor com os olhos cheios de uma mistura de surpresa e alívio. Era a primeira vez em anos que ela se via em um ambiente que realmente parecia acolhedor. "Espero que gostem", disse Agenor, com um sorriso leve, enquanto observava as reações dela e das crianças. "Aqui, vocês vão ter tudo o que precisam: segurança, conforto e, principalmente, paz." Clarissa suspirou, absorvendo o momento. "Obrigada, Agenor. Eu nem sei como agradecer. Parece um sonho, depois de tudo que passamos." Ele acenou com a cabeça, aproximando-se dela. "Você não precisa me agradecer. O que eu quero é que vocês fiquem bem, que possam ter uma vida melhor." Os meninos, animados, começaram a explorar o apartamento, correndo de um lado para o outro,
Entusiasmados com o novo espaço, Agenor observou os filhos com um orgulho silencioso, sentindo uma conexão inexplicável com eles, embora ainda não tivesse verbalizado suas suspeitas. Ele não conseguia ignorar os traços e gestos dos meninos que o faziam recordar de sua própria infância. À medida que os dias passavam, Agenor visitava Clarissa e os meninos regularmente. Ele trazia pequenos presentes, brincava com os filhos dela e fazia questão de demonstrar seu apoio em todos os momentos. Com o tempo, a presença dele foi se tornando uma rotina na vida deles, e as crianças passaram a vê-lo como alguém confiável, quase uma figura paterna. Clarissa, por sua vez, se mostrava mais relaxada. Ela começava a sorrir novamente, e suas expressões de preocupação foram aos poucos, dando lugar a uma leveza que há anos não experimentava. Agenor percebia essa mudança e se sentia cada vez mais envolvido pela ideia de formar uma família com ela e os meninos. Em uma dessas visitas, após uma tarde agradável em que brincaram e conversaram, Agenor sentiu que era o momento certo para tentar entender mais sobre o passado dos meninos. Ele observava o modo como eles falavam, seus sorrisos e até pequenos gestos que lhe pareciam familiares. A curiosidade sobre a paternidade deles se tornava cada vez mais difícil de conter. Clarissa, eu espero que você não se incomode, mas eu não consigo parar de pensar nos meninos. Eles têm uma energia tão especial e vejo tanto de você neles, comentou, tentando disfarçar o tom de inquisição. Clarissa ficou em silêncio por um momento, claramente surpresa pela observação. Ela hesitou, mas sorriu levemente, um sorriso meio triste. Eu sei que eles lembram você em alguns aspectos. Agenor se surpreendeu com a resposta, mas decidiu respeitar o silêncio dela. Esperando que ela estivesse pronta para compartilhar a verdade no momento certo, ele sentia que não devia pressioná-la. Afinal, o passado de Clarissa carregava traumas e segredos que só ela podia revelar no seu próprio tempo. Por outro lado, ele começou a alimentar a ideia de fazer um teste de DNA para confirmar suas suspeitas. Embora estivesse determinado a respeitar a privacidade de Clarissa, ele sabia que precisava de respostas para seguir em frente com esse novo recomeço. A vontade de saber a verdade se tornava irresistível, e ele se viu preparando um plano para realizar o teste, sem que Clarissa soubesse, temendo que a ideia a assustasse. Após a visita, Agenor voltou para casa com uma nova determinação. Ele refletiu sobre os últimos dias, o tempo que passou com Clarissa e os meninos, e percebeu o quanto sua vida estava mudando. As preocupações com o trabalho, que antes ocupavam cada segundo de seus pensamentos, agora pareciam pequenas diante do desejo de proteger essa nova família. Para ele, havia uma certeza. Independentemente do resultado, ele queria estar presente na vida de Clarissa e dos meninos. Sentia que aquela era sua chance de redimir os erros do passado, de ser o homem que talvez nunca tenha sido de verdade. Naquela mesma semana, Agenor levou adiante seu plano, com a ajuda de um contato discreto. Ele obteve amostras do DNA dos meninos e enviou para análise. Embora soubesse que estava agindo sem o consentimento de Clarissa, ele justificava a si mesmo que aquela era uma questão de responsabilidade, de conhecer a verdade e poder agir com total transparência dali em diante, durante os dias de espera pelo resultado. A ansiedade tomou conta de Agenor. Cada encontro com Clarissa e os meninos o fazia questionar se estava preparado para a resposta que viria. Ele imaginava o impacto que isso teria em suas vidas e como revelaria a verdade a Clarissa, sem causar sofrimento desnecessário. No final daquela semana, o laboratório entrou em contato. Ao receber a confirmação de que era realmente o pai dos meninos, Agenor sentiu uma mistura de euforia e choque. Por um lado, a certeza de que os meninos eram seus filhos lhe trouxe um sentimento indescritível, como se finalmente tivesse encontrado o pedaço de sua vida que faltava. Por outro, ele se deu conta de todo o tempo perdido. Do sofrimento que Clarissa enfrentara sozinha, naquela noite, ele decidiu que era hora de contar a verdade a Clarissa. Ele planejou um jantar especial, uma ocasião que permitiria a ambos conversarem abertamente sobre o passado e o futuro. Ele queria que ela soubesse que estava ali para eles, disposto a assumir a responsabilidade e dar a eles a vida que sempre mereceram. Mas,
Momentos antes de sair para encontrá-la, Agenor encontrou uma carta em sua porta. O envelope, sem remetente, tinha um aspecto formal e frio. Ao abrir, suas mãos tremeram ao ler as primeiras linhas. Na carta, uma mensagem direta e cruel. Alguém estava avisando que o afastamento de Clarissa não havia sido coincidência, mas resultado de uma conspiração que envolvia pessoas de sua própria família. Agenor ficou paralisado com a carta nas mãos. Ele leu e releu aquelas linhas, tentando absorver o que elas realmente significavam, a ideia de que alguém próximo, alguém de sua própria família, havia conspirado contra ele, manipulando Clarissa e seus filhos. Era quase impossível de aceitar. O impacto da descoberta fez sua mente girar, revirando lembranças e suspeitas que ele nunca tinha permitido a si mesmo considerar. Por alguns instantes, ele pensou em cancelar o jantar com Clarissa. Sentia que precisava de tempo para entender a dimensão do que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que esta era uma oportunidade para confrontar o passado, descobrir a verdade e, acima de tudo, proteger a família que ele finalmente havia recuperado. Ainda atordoado, ele guardou a carta em um lugar seguro e seguiu para o apartamento de Clarissa. Ele sabia que aquele seria um encontro decisivo, mais do que nunca. Ele precisava que ela confiasse nele, pois agora estava claro que a vida deles ainda estava sob ameaça. Quando chegou ao apartamento, Clarissa o recebeu com um sorriso leve, mas ainda contido. Agenor notou uma tranquilidade diferente no olhar dela. Algo que lhe trouxe esperança, como se uma parte dela já estivesse começando a se abrir para ele novamente. Eles se sentaram para jantar, e ele se esforçou para manter o clima leve, permitindo que ela conduzisse a conversa, mas sentindo a cada instante o peso da carta queimando em seu bolso. Após a refeição, enquanto os meninos dormiam no quarto ao lado, Agenor finalmente tomou coragem. Ele segurou a mão de Clarissa, como quem busca conforto e confiança, e olhou profundamente em seus olhos. Clarissa, há algo que preciso te contar. Ele começou, a voz levemente trêmula. Eu esperei por muito tempo para saber a verdade sobre nós, sobre tudo que você passou e eu descobri que os meninos são meus filhos. Clarissa ficou em silêncio, o olhar perdido por um momento, como se estivesse tentando assimilar a revelação. Ela já desconfiava, mas ouvir Agenor confirmar mexia profundamente com ela. Ela respirou fundo e, com uma expressão misto de alívio e dor, confessou: Eu sempre soube, Agenor. Desde o momento em que descobri que estava grávida, eu sabia que você era o pai, e foi isso que tornou tudo ainda mais difícil. Eu queria que você soubesse, queria que estivesse presente, mas eu não tive escolha. Ele a ouviu com atenção, sentindo o peso das palavras dela. Eu entendo, Clarissa, e eu jamais vou te culpar por isso. Eu sei que você fez o que achou que era certo para proteger os meninos e para me proteger também. Ela abaixou a cabeça, um pouco emocionada, mas antes que pudesse responder, Agenor tirou a carta do bolso e colocou-a na mesa, empurrando-a lentamente para ela. Mas há algo mais que eu preciso te mostrar. Clarissa olhou para a carta e, hesitante, abriu-a. Seus olhos correram pelas linhas rapidamente, e Agenor viu o semblante dela se transformar em um misto de surpresa e temor. Ela levantou o olhar para ele, incrédula, tentando encontrar uma explicação para aquilo. Clarissa, essa carta sugere que você foi manipulada, que alguém dentro da minha própria família queria você fora da minha vida e armou para que isso acontecesse. Ela respirou fundo, e a expressão de dor em seu rosto deu lugar a uma fúria silenciosa. Eu sabia que haviam me ameaçado, mas nunca imaginei que isso poderia vir de alguém tão próximo a você. Nem eu, respondeu Agenor, com os punhos cerrados. Mas agora isso não importa. Eu vou descobrir quem está por trás disso. E, acima de tudo, vou proteger você e os meninos. Nunca mais vou permitir que alguém se meta nas nossas vidas. Clarissa assentiu, ainda tentando processar a gravidade da situação. Isso significa que nós nunca estivemos realmente seguros. Não é mesmo agora, com tudo o que passamos, há alguém que ainda quer nos afastar.
Infelizmente parece que sim, mas eu vou resolver isso, prometo. Ele respondeu, determinado. Naquele momento, ele percebeu que, para proteger Clarissa e os meninos, teria que enfrentar o inimigo onde menos esperava. Dentro de sua própria família, a descoberta da traição fez nascer nele uma determinação ainda mais forte. E agora, mais do que nunca, ele sentia que estava pronto para enfrentar o passado e qualquer um que tentasse ameaçar o que ele amava. Clarissa, por sua vez, parecia mais decidida. A revelação de que o perigo poderia vir de tão perto despertou nela uma coragem que há muito estava adormecida. Pela primeira vez em anos, ela não queria mais fugir. Ela queria lutar, ao lado de Agenor, para construir a vida que sempre sonhara para os filhos. Ao final daquela noite, enquanto se despediam, Agenor apertou a mão de Clarissa com firmeza. Vamos descobrir quem está por trás disso juntos. Eu não vou descansar enquanto não fizer justiça por tudo o que te fizeram. Ela assentiu, com os olhos brilhando em um misto de medo e determinação. Sim, Agenor, eu estou pronta para enfrentar isso com você. Ao deixar o apartamento, Agenor sentiu o peso da responsabilidade aumentar, mas também a certeza de que estava fazendo o que era certo. Ele sabia que o caminho adiante seria difícil e perigoso, mas agora tinha um propósito claro: proteger Clarissa e os meninos a qualquer custo, e finalmente desmascarar aqueles que o traíram. Naquela manhã, Agenor acordou decidido. Não havia mais dúvidas ou hesitações. Ele sabia que para proteger Clarissa e os meninos, precisava agir rapidamente e com precisão. A revelação de que a ameaça vinha de dentro da própria família fez com que um senso de urgência tomasse conta dele. Agenor estava determinado a descobrir quem, entre seus próprios parentes, havia conspirado para afastar Clarissa de sua vida e dos filhos. Ele sabia que a única maneira de lidar com isso seria enfrentando tudo de frente. Sem medo, no decorrer dos dias, Agenor começou a observar cada membro de sua família com uma nova perspectiva, tentando identificar qualquer detalhe ou comportamento que pudesse denunciar o traidor. Ele fazia questão de participar de reuniões familiares e encontros nos quais antes comparecia com desinteresse e agora mantinha os olhos e ouvidos atentos. Em uma dessas reuniões, Agenor sentiu que o tio dele, Gustavo, estava excessivamente interessado em sua vida pessoal. Gustavo sempre fora um homem ambicioso, mas Agenor nunca pensou que ele poderia ser capaz de algo tão baixo. Havia uma tensão perceptível no ar, toda vez que Gustavo falava sobre os negócios da família, especialmente quando mencionava as últimas decisões de Agenor. Ele, aparentemente, discordava de muitas delas, o que para Agenor era um novo ponto de suspeita. Ao longo das semanas, Agenor reuniu informações discretamente. Ele pediu ao seu advogado de confiança para investigar documentos antigos e movimentações suspeitas nas contas da empresa e dos familiares. Era um processo lento, mas, aos poucos, detalhes começaram a surgir, formando um quadro mais claro do que estava por trás de toda a trama. Foi então que o advogado encontrou algo crucial: documentos antigos que mostravam que Gustavo, com o apoio de outros familiares, havia tentado tirar Agenor da diretoria anos atrás. Exatamente na época em que Clarissa desaparecera, esses documentos confirmavam que Gustavo tinha motivos para querer Agenor distraído ou enfraquecido, manipulando todos ao seu redor para manter o controle dos negócios. Com essas informações, Agenor decidiu confrontar Gustavo. Ele o chamou para um encontro privado em seu escritório. Onde esperava que a verdade viesse à tona, Gustavo chegou pontualmente, com um ar de falsa tranquilidade. Ele se sentou, demonstrando uma confiança que logo seria desafiada. Obrigado por vir, tio, começou Agenor em um tom formal, mas sério. Precisamos conversar sobre algumas questões pendentes. Gustavo manteve o olhar firme, mas Agenor notou um leve tremor em suas mãos. Ele sabia que o tio não esperava por aquele encontro, e que, provavelmente, não fazia ideia de que Agenor já havia descoberto tanto sobre suas intenções. Claro, Agenor, estou aqui para o que precisar, respondeu Gustavo, com um tom fingido de cordialidade. Ótimo, Agenor continuou tentando manter a calma. Recentemente eu descobri algumas coisas sobre o passado, coisas que envolvem decisões que você tomou em meu nome, e sem o meu consentimento. Gustavo vacilou, mas rapidamente recuperou a postura.
Do que está falando, Agenor? Você sabe que sempre trabalhei para o melhor da família. Agenor sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. Ele deslizou um dos documentos pelo lado da mesa em direção a Gustavo, que o leu rapidamente, seu rosto perdendo a cor a cada linha. Esses papéis mostram que você tentou me afastar da diretoria, manipulando informações e colocando a empresa em risco para garantir o controle. Mas o que realmente me revolta, Gustavo, é o que você fez para destruir minha vida pessoal. Você ameaçou Clarissa e a obrigou a fugir, a viver nas ruas por anos, enquanto eu pensava que ela simplesmente havia me abandonado. Gustavo tentou se recompor, mas era evidente que o nervosismo o dominava. Agenor, você não entende. Eu fiz isso pelo bem da família. Clarissa era uma distração para você. Ela te afastava do foco nos negócios, e eu não podia permitir que nossos interesses fossem prejudicados por um capricho seu. Agenor sentiu uma onda de raiva fervendo dentro de si, mas respirou fundo, mantendo o controle. Um capricho, Clarissa e eu nos amávamos, e você não tinha o direito de destruir isso. Você a obrigou a fugir, e pior, colocou meus próprios filhos em perigo. Gustavo, acuado, tentou justificar suas ações. Eu só queria garantir o futuro da empresa. Nós não podíamos nos dar ao luxo de cometer erros. E você estava deixando suas emoções interferirem nas decisões. Fiz o que precisava ser feito. Você acha que pode justificar isso? Questionou Agenor, elevando a voz, enquanto seu olhar furioso perfurava o de Gustavo. Você destruiu anos da minha vida, e quase destruiu a vida de Clarissa e das crianças. Tudo por ganância e poder. Gustavo ficou em silêncio, sabendo que não havia mais escapatória. Agenor o encarou, sentindo uma mistura de desprezo e alívio. Por mais que a descoberta fosse dolorosa, ele finalmente tinha a verdade. Ele estava pronto para cortar os laços com qualquer um que representasse uma ameaça à sua nova família. Eu vou te dar uma escolha, Gustavo, continuou Agenor, com a voz fria. Você pode se afastar da empresa, cortar todos os seus laços com os nossos negócios e nunca mais se aproximar da minha família. Ou eu levo tudo isso ao público e você enfrentará as consequências de suas ações. Gustavo, percebendo que estava sem saída, apenas assentiu, aceitando o acordo. Agenor o observou com uma expressão de desprezo, sentindo-se finalmente liberto daquele peso. Ao ver o tio deixar o escritório, ele percebeu que o ciclo de mentiras e manipulação finalmente estava se encerrando, com Gustavo fora de cena. Agenor sabia que poderia voltar a Clarissa e aos meninos com uma mente mais tranquila e uma promessa de segurança renovada. Ele passara por uma provação dolorosa, mas estava mais determinado do que nunca a proteger a nova família que havia encontrado naquela noite. Ao voltar para o apartamento de Clarissa, ele a abraçou com uma intensidade que carregava a força de anos de sacrifícios e lutas. Ela sentiu o alívio e a determinação dele, e percebeu que, juntos, poderiam finalmente deixar o passado para trás. Agenor então olhou para os meninos, que corriam pela sala com sorrisos despreocupados. Ali, ele viu a promessa de um futuro novo e verdadeiro. Nos dias que seguiram ao confronto com Gustavo, Agenor finalmente começou a sentir o peso das amarras do passado se desfazer. Com Gustavo afastado da empresa e completamente fora de sua vida, ele pôde se concentrar em reconstruir o que havia perdido e oferecer a Clarissa e aos meninos a paz e a estabilidade que mereciam. Agora, sem sombras familiares rondando sua vida, ele tinha a liberdade de verdadeiramente dedicar-se à sua família. Agenor aproveitou cada momento com Clarissa e os meninos, reconstruindo a confiança e o amor que haviam sido destruídos anos atrás. Ele queria que ela soubesse que, desta vez, ele não iria a lugar nenhum. Com a nova segurança que ele podia oferecer, as barreiras que Clarissa mantinha erguidas lentamente começaram a desmoronar, e ela se permitiu sorrir com mais frequência, sem o peso da desconfiança ou do medo. Um fim de semana, enquanto todos estavam reunidos na sala de estar do novo apartamento, um envelope foi deixado por debaixo da porta. Clarissa o pegou e o entregou a Agenor, que abriu o envelope com uma expressão de curiosidade, mas também com uma pontada de receio. Havia uma carta dentro, e ao ler as primeiras linhas, seu rosto se transformou, uma mistura de surpresa e incredulidade. Essa carta,
É uma confissão de Gustavo, murmurou Agenor. Enquanto relia as palavras, Clarissa o observava com uma expressão de dúvida e expectativa. Ele admite tudo. Diz que, além de orquestrar o desaparecimento, ele tinha planos de manter você distante de mim para sempre, e que pretendia, eventualmente, manipular os meninos para que crescessem sem saber de suas verdadeiras raízes. É inacreditável. Clarissa sentiu uma onda de choque ao ouvir aquilo. Ela sabia que Gustavo tinha sido cruel, mas o nível de manipulação que ele planejara era mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Ele ia usar as crianças. Como ele pode ser tão calculista? Agenor balançou a cabeça, ainda processando o que lia. Eu sabia que ele era ambicioso, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ele estava disposto a destruir tudo, a nossa família inteira, só para ter controle absoluto sobre os negócios. Clarissa se aproximou de Agenor, colocando a mão sobre o ombro dele, em um gesto de apoio. Agora ele está fora de nossas vidas. Finalmente podemos respirar em paz, sem medo, sem segredos. Agora podemos realmente construir algo juntos, do jeito que sempre deveria ter sido. Agenor suspirou, sentindo um alívio profundo, enquanto segurava a mão de Clarissa. Pela primeira vez, ele sentia que poderiam seguir em frente sem sombras rondando seu amor. A revelação completa da conspiração, embora dolorosa, também trazia um encerramento. Eles sabiam agora de todos os detalhes sombrios que haviam mantido a felicidade deles. Refém, naquela noite, após colocar os meninos para dormir, Agenor e Clarissa se sentaram na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Havia uma paz no ar, que há muito tempo eles não sentiam. Agenor, segurando a mão dela, decidiu que era o momento de fazer uma promessa que guardava no coração desde o reencontro. Clarissa, eu cometi muitos erros. Permiti que pessoas sem escrúpulos interferissem em nossas vidas e demorei para encontrar o caminho de volta até você. Mas eu estou aqui agora, e nada no mundo vai nos separar de novo. Ela o observou em silêncio, com os olhos brilhando. Agenor, eu também errei. Eu fugi sem te dar a chance de lutar ao meu lado. Mas eu quero deixar tudo isso para trás. O que importa é que estamos juntos agora, e que os meninos estão seguros. Agenor assentiu e, naquele momento, tomou a decisão final. Ele queria que Clarissa e os meninos soubessem o quanto eles significavam para ele, e que fariam parte da sua vida de forma oficial. Ele sabia que era um passo ousado, mas estava mais do que pronto para dar aquele salto. Clarissa, eu quero que você e os meninos façam parte da minha vida. Oficialmente, eu quero que todos saibam que vocês são minha família, que ninguém mais tem o direito de interferir em nós. Clarissa o encarou, surpresa e emocionada. Ela compreendia a importância daquilo para Agenor, e com o tempo, aprendeu a confiar no amor dele. Nós também queremos isso, Agenor. Queremos ser uma família, do jeito que sempre deveria ter sido. Eles ficaram ali, juntos, por mais alguns minutos, em silêncio, absorvendo aquele momento de esperança e alívio. Cada dor e sacrifício do passado parecia se dissolver, e tudo o que restava era o presente que tinham em suas mãos. Ao longo das semanas seguintes, Agenor e Clarissa começaram a reorganizar a vida dos meninos, proporcionando a eles a estabilidade e o carinho que nunca tiveram antes. Ele fez questão de lhes dar todas as oportunidades de estudo e diversão que uma infância saudável deveria ter, mas acima de tudo, ele lhes dava atenção, sendo presente em cada momento importante. João e Pedro passaram a vê-lo como pai, e aquela conexão familiar crescia a cada dia, trazendo alegria para todos. Agenor também fez questão de tornar pública a sua nova realidade familiar. Para ele, era um símbolo de redenção, uma forma de declarar ao mundo que sua família era sua prioridade. Ele se certificou de afastar todos aqueles que, de alguma forma, tentaram manipulá-lo, e fortaleceu sua empresa com valores de honestidade e respeito, para que nada do que havia acontecido pudesse se repetir. No entanto, em meio a todo esse processo de reconstrução, um telefonema inesperado chegou a ele. Era o advogado de Gustavo, informando que seu tio desejava vê-lo uma última vez para uma conversa definitiva.
A mensagem despertou uma curiosidade inquietante em Agenor, mas ele sabia que precisava encerrar aquele capítulo de uma vez por todas, com o apoio de Clarissa. Ele decidiu aceitar o encontro. Era hora de confrontar Gustavo pela última vez, e talvez entender as motivações mais profundas que o levaram a agir com tanta crueldade. Ele sabia que, para seguir em frente completamente, precisava de respostas para as questões que ainda o assombravam. Ao chegar ao encontro, Gustavo estava irreconhecível. O homem arrogante e ambicioso que um dia conhecera agora parecia abatido, carregando o peso de seus próprios atos. Ele olhou para Agenor com um misto de arrependimento e resignação. Agenor, eu sei que não posso pedir perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas eu precisava te ver para dizer que eu estava errado. Agenor observou o tio em silêncio, deixando-o continuar. Gustavo respirou fundo e, pela primeira vez, falou sem as máscaras de poder e superioridade. A ganância me cegou. Eu sempre pensei que precisava controlar tudo, que nossa família dependia de mim. Mas, na verdade, eu perdi tudo, e isso foi o preço da minha ambição. Agenor, apesar da mágoa, sentiu um misto de pena e alívio. Ele sabia que Gustavo pagaria pelo que fez, mas ouvi-lo reconhecer seus erros fechava uma ferida que ele carregava desde o desaparecimento de Clarissa. Eu espero que você encontre paz, Gustavo, porque a minha eu já encontrei. Vou viver por Clarissa, pelos meus filhos e por tudo o que realmente importa. O que você tentou destruir acabou ficando ainda mais forte. Com essas palavras, Agenor se despediu, deixando Gustavo em seu arrependimento solitário. Ele saiu daquele encontro com uma sensação de liberdade. Finalmente, o passado estava para trás. E o futuro, ao lado de Clarissa e dos meninos, era a única coisa que importava agora. Com o capítulo doloroso de Gustavo encerrado, Agenor sentiu que podia finalmente dar um passo definitivo rumo ao futuro ao lado de Clarissa e dos meninos. Contudo, havia algo que ainda o inquietava: a complexa rede de ameaças e segredos que Gustavo havia construído ao longo dos anos. Ele temia que outras pessoas, parceiros ou até membros da família, ainda tivessem algum papel nesse esquema de manipulação, decidido a garantir a segurança de todos. Agenor contratou um detetive particular de confiança para uma investigação completa sobre todos os relacionamentos e alianças que Gustavo havia cultivado ao longo dos anos. Ele queria saber se existiam cúmplices ou segredos escondidos que pudessem representar uma ameaça. Esta investigação, embora silenciosa, era crucial para que ele e Clarissa pudessem seguir com tranquilidade. A investigação começou a trazer informações reveladoras. O detetive descobriu que Gustavo, durante anos, manteve contato com um grupo de empresários influentes que tinham interesses em enfraquecer a posição de Agenor nos negócios. Havia reuniões secretas, documentos confidenciais e uma série de transações suspeitas que indicavam uma rede de alianças veladas. A rede parecia extensa, e o detetive informou Agenor que seria necessário um tempo para reunir todas as provas. Enquanto aguardava os desdobramentos da investigação, Agenor continuou sua vida ao lado de Clarissa, reforçando cada dia mais os laços de confiança com ela e os meninos. Ele queria que o novo lar deles fosse um lugar de paz, longe de qualquer sombra do passado. Clarissa, por sua vez, começava a se sentir verdadeiramente segura, e pela primeira vez em anos, pensava em planos para o futuro sem hesitações ou medos. No entanto, os resultados da investigação trouxeram uma revelação perturbadora. Alguns dos contatos de Gustavo haviam começado a se movimentar novamente, tentando recuperar o controle que ele havia perdido. Parecia que, mesmo com Gustavo fora de cena, essas pessoas estavam interessadas em manter sua influência sobre os negócios de Agenor, a qualquer custo. Ao tomar conhecimento disso, Agenor percebeu que não poderia subestimar a ameaça. Ele reuniu-se com seu advogado e seus consultores mais confiáveis para discutir estratégias que protegessem tanto os negócios quanto sua vida pessoal. Cada medida foi pensada para blindar sua família de qualquer tentativa de manipulação ou retaliação. Diante desse novo cenário, Agenor decidiu que era hora de incluir Clarissa em seus planos, explicando a ela tudo o que havia descoberto. Ele queria que ela soubesse a verdade sobre os desafios que eles ainda enfrentavam.
e como pretendia lidar com cada um deles. Após o jantar, enquanto os meninos dormiam, ele sentou-se ao lado de Clarissa e a chamou para uma conversa franca. Clarissa, eu preciso te contar algo importante, começou ele com um tom sério. Mesmo com Gustavo fora de nossas vidas, descobri que algumas pessoas que eram aliadas dele ainda estão interessadas em interferir nos meus negócios. Elas parecem estar dispostas a qualquer coisa para isso. Ela franziu a testa, um tanto apreensiva, mas não hesitou em ouvir. Eu sabia que o Gustavo não agia sozinho, mas o que isso significa para nós? Significa que preciso tomar medidas de segurança. Fiz questão de contratar alguém para investigar. E já estou colocando tudo em prática. Mas você precisa saber que talvez precisemos manter certa discrição por algum tempo, até que todos os riscos estejam eliminados. Clarissa assentiu, segurando a mão dele com firmeza. Eu confio em você, Agenor. Só quero que a nossa família esteja protegida. Se isso significa sermos discretos por um tempo, então faremos o que for preciso. Sentir o apoio incondicional de Clarissa foi um alívio para Agenor. Ele sabia que, com ela ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer ameaça e que juntos, eles eram mais fortes. A conexão entre eles parecia se solidificar ainda mais com cada desafio superado, como se cada obstáculo fosse apenas uma nova oportunidade para fortalecer os laços. A partir daquele momento, Agenor e Clarissa passaram a adotar algumas medidas de precaução em suas rotinas, sempre mantendo a segurança dos meninos em primeiro lugar. Ele evitava lugares públicos movimentados e preferia encontros discretos para tratar de assuntos importantes. As precauções passaram a ser parte de suas vidas, mas eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para garantir um futuro tranquilo para a família. Os meninos, por sua vez, continuavam a crescer rodeados de carinho e cuidado. João e Pedro se adaptaram bem à nova realidade, e a presença constante de Agenor era uma fonte de alegria para eles. Cada conquista deles, cada sorriso, fazia com que Agenor tivesse mais certeza de que tudo o que estava fazendo valia a pena. Durante as semanas seguintes, o detetive particular entregou a Agenor os últimos relatórios da investigação. As provas de conspiração eram sólidas, e ele agora tinha tudo o que precisava para tomar medidas legais e neutralizar qualquer influência externa em seus negócios. Ele compartilhou os resultados com seu advogado e instruiu-o a agir rapidamente, tomando as medidas necessárias para eliminar qualquer possibilidade de interferência. A sensação de estar fechando mais uma porta do passado era um alívio indescritível. Agenor sabia que ainda havia desafios à frente, mas estava confiante de que havia garantido a proteção necessária para sua família. Numa tarde tranquila, após receber a confirmação de que as ações legais estavam em andamento, Agenor levou Clarissa e os meninos para um passeio no parque, observando os filhos brincarem despreocupados. Ele sentiu que, finalmente, estavam começando uma nova fase, livre das ameaças e da manipulação que tanto os assombraram. Ao entardecer, enquanto eles caminhavam de mãos dadas para fora do parque, Clarissa olhou para Agenor com um sorriso de gratidão. Parece que, enfim, podemos viver em paz, não é? Ele sorriu de volta, apertando a mão dela. Sim, Clarissa. Agora temos a chance de começar do zero, do jeito que sempre sonhei para nós. A tranquilidade que Agenor sentia era algo que ele nunca pensou que voltaria a experimentar. E ao olhar para sua família, soube que estava exatamente onde deveria estar, com a tranquilidade finalmente alcançada. Agenor sentia que o futuro ao lado de Clarissa e dos meninos era uma promessa real, mas a vida havia lhe ensinado a não abaixar a guarda, principalmente quando o passado havia sido tão turbulento. Mesmo com todas as medidas de proteção, uma pequena parte de sua mente ainda se mantinha alerta, pronta para qualquer surpresa. Numa manhã ensolarada, enquanto tomavam café da manhã juntos no apartamento, o telefone de Agenor tocou. Era o advogado, com uma voz tensa do outro lado da linha, informando que Gustavo estava tentando recorrer legalmente para recuperar uma parte da herança e das propriedades familiares. Apesar de tudo, Gustavo insistia em retomar algum controle sobre a fortuna e o legado da família, usando lacunas jurídicas para reaver seu status. Agenor suspirou, sentindo a paz que ele e Clarissa estavam vivendo. Ameaçada mais uma vez, após desligar o telefone, ele explicou a situação para Clarissa,
que o ouviu atentamente, com uma expressão de cansaço e incredulidade. Ele simplesmente não desiste, não é? Comentou ela, apertando a xícara de café com um misto de frustração e incredulidade. Não, respondeu Agenor, com um olhar determinado. Mas isso não me assusta. Ele pode tentar o que quiser, mas não vou permitir que Gustavo interfira na nossa vida novamente. Nos dias que seguiram, Agenor e o advogado se reuniram diversas vezes para garantir que Gustavo não tivesse qualquer chance de sucesso em sua tentativa de retomada. Eles revisaram todas as cláusulas dos documentos, exploraram precedentes legais e fortaleceram a defesa para blindar a família contra qualquer manipulação jurídica. Para Clarissa, aquela situação era uma lembrança dolorosa do que haviam passado, os traumas de viver nas ruas, o sofrimento dos meninos e o medo constante de que algo os separasse ainda estavam presentes em sua memória. Ela sabia que a luta de Agenor agora era também por ela e pelos filhos, mas cada nova ameaça trazia à tona o temor de que Gustavo pudesse, de alguma forma, voltar a prejudicá-los. Uma tarde, enquanto refletia sobre toda a situação, Clarissa tomou uma decisão. Ela não seria mais uma espectadora de sua própria vida, esperando que Agenor lidasse com as ameaças. Ela queria agir, queria enfrentar Gustavo ao lado de Agenor. Assim, ela pediu para ir com ele em uma das reuniões com o advogado, determinada a entender todos os detalhes do caso Agenor. Inicialmente hesitou. Ele sabia que a presença dela poderia trazer lembranças dolorosas, mas a viu tão firme e decidida que decidiu apoiá-la. Ele queria que ela também se sentisse parte daquela luta. Se é isso que você quer, Clarissa, então vamos juntos, ele disse, segurando a mão dela com firmeza, na reunião com o advogado. Clarissa acompanhou cada detalhe, ouvindo atentamente os possíveis cenários e estratégias. Ela fez perguntas, tirou dúvidas e, pela primeira vez, sentiu que estava assumindo o controle do próprio destino. Ao final da reunião, estava mais confiante, e ao lado de Agenor, sentia-se fortalecida para enfrentar qualquer desafio. Enquanto as semanas passavam, Gustavo tentava novas artimanhas jurídicas para retomar o controle, mas todas as suas tentativas foram frustradas. Agenor e Clarissa estavam bem preparados, e o advogado garantiu que qualquer chance de sucesso para Gustavo estava rapidamente se esgotando. Era uma batalha lenta, mas eles estavam dispostos a resistir. Finalmente, após meses de embates, o juiz decidiu encerrar a disputa, confirmando que Gustavo não tinha direito a qualquer parte das propriedades de Agenor. A decisão foi uma vitória para a família, e o advogado garantiu que, com essa sentença, Gustavo ficaria legalmente impedido de fazer novas tentativas. Para comemorar, Agenor organizou uma pequena celebração em casa com Clarissa e os meninos. Eles prepararam um jantar especial, com as comidas favoritas das crianças, e um brinde simbólico ao novo capítulo de suas vidas. Clarissa, ao lado de Agenor, observava os meninos rindo e brincando, sentindo que, finalmente, estavam livres das sombras do passado. No meio da celebração, João e Pedro, ainda sem entender muito bem os detalhes da história, aproximaram-se de Agenor e Clarissa, com uma pergunta que os pegou de surpresa. "A gente pode te chamar de papai agora?", perguntou João. Com um sorriso tímido, Agenor olhou para Clarissa, com os olhos marejados de emoção, e respondeu emocionado: "É claro que podem, meninos. Eu sou o pai de vocês, e sempre serei." Clarissa sorriu, enquanto os meninos o abraçavam com força. Aquele gesto simples representava o fim de uma jornada dolorosa, e o começo de um futuro construído sobre o amor e a união que, apesar de todas as adversidades, sempre esteve ali para Agenor. Aquele era o maior triunfo de todos: conquistar o amor e a confiança dos filhos e compartilhar aquela nova fase com Clarissa, sabendo que o passado finalmente ficava para trás. Após a vitória judicial que finalmente encerrou as tentativas de Gustavo de retomar parte da herança, Agenor sentia-se mais leve. A sensação de que estavam livres de uma vez por todas das sombras do passado lhe trazia uma paz que ele há muito não experimentava. A cada manhã, o apartamento estava repleto de vida e alegria, e era quase impossível acreditar que aquele mesmo amor que enfrentou tantas provações estivesse ali, tão presente,
João e Pedro adaptaram-se à nova escola e começavam a ter uma rotina que Agenor sempre sonhou para eles. Estavam cercados de amigos, dedicados aos estudos, e, acima de tudo, seguros. Agenor e Clarissa, por sua vez, redescobriam o prazer das pequenas coisas, compartilhar o café da manhã em família, ouvir as histórias dos meninos sobre o dia na escola e simplesmente aproveitar a presença um do outro. Certa manhã, enquanto preparavam o café juntos, Clarissa olhou para Agenor e sentiu uma necessidade profunda de expressar algo que vinha guardando, desde que reencontraram o caminho um do outro. Agenor, eu nunca te disse isso, mas cada sacrifício que fiz, cada medo que enfrentei nesses anos, eu faria tudo de novo, só para ver os meninos bem, só para te proteger. Sei que o que passamos foi doloroso, mas hoje vejo que valeu a pena. Estamos todos aqui, juntos, e nada disso teria acontecido se não tivéssemos sido tão fortes. Ele a olhou nos olhos, com uma expressão de carinho e gratidão. Clarissa, eu entendo, e a cada dia que passa, eu sinto ainda mais orgulho de você. Sei que não é fácil deixar o passado para trás, mas eu quero que saiba que estou aqui, sempre. Você é a mulher mais forte e corajosa que já conheci. Clarissa sorriu, emocionada enquanto segurava as mãos dele. Aquela era uma promessa silenciosa de que, juntos, seriam invencíveis, de que cada obstáculo enfrentado havia fortalecido os laços entre eles. Aproveitando a estabilidade recém-conquistada, Agenor sugeriu que organizassem uma pequena recepção para os amigos e parentes próximos. Seria uma oportunidade de mostrar ao mundo que estavam juntos, de reforçar os laços que haviam construído como uma nova família. Clarissa adorou a ideia, e juntos planejaram cada detalhe da comemoração. No dia do evento, João e Pedro estavam empolgados. Eles correram pela casa, ajudando a mãe a organizar os últimos detalhes. Enquanto Agenor finalizava os preparativos com a equipe que ele havia contratado, o apartamento ganhou um ar festivo, decorado com flores e luzes que deixavam o ambiente ainda mais acolhedor. Quando os convidados começaram a chegar, Clarissa sentiu o coração bater mais rápido. Muitos daqueles amigos tinham conhecido o início da história dela com Agenor, mas poucos sabiam de tudo o que haviam passado para chegar até ali. Ela estava nervosa, mas ao mesmo tempo animada para compartilhar aquele momento de superação. Um dos primeiros amigos a chegar foi Marcelo, amigo de longa data de Agenor, que não o via há muito tempo. Ao cumprimentá-lo, Marcelo o abraçou e sorriu, com um misto de surpresa e alegria. Agenor, você parece diferente. Acho que nunca te vi assim, tão feliz. Agenor sorriu, olhando para Clarissa. Eu estou, Marcelo, pela primeira vez. Tenho tudo o que preciso. A família que sempre quis. As pessoas que realmente importam ao meu lado. Marcelo apertou o ombro do amigo, em sinal de aprovação, e olhou para Clarissa. Percebendo a emoção nos olhos dela, a recepção prosseguiu com alegria e calor humano. Amigos e familiares parabenizavam o casal, felizes por verem Agenor em um momento tão pleno de sua vida, e por conhecerem João e Pedro, que agora corriam pela sala, rindo e se divertindo com os convidados, a certa altura da noite. Um dos amigos de Agenor propôs um brinde, sugerindo que ele fizesse um pequeno discurso. Todos se reuniram em volta dele e de Clarissa, segurando suas taças de champanhe. Agenor, embora nunca fosse de falar muito em público sobre sua vida pessoal, sentiu que aquele era o momento de abrir o coração. Ele se levantou, ajeitou a taça nas mãos e, com um sorriso tímido, olhou para cada rosto conhecido à sua volta. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Sei que muitos aqui acompanharam parte da minha história com a Clarissa, e posso dizer que cada um de vocês foi importante em nossa jornada. Clarissa o observava, com os olhos brilhando de emoção, enquanto ele continuava. Vocês sabem o quanto eu sempre fui comprometido com o trabalho, sempre fui focado em construir uma vida sólida, mas acabei esquecendo que o mais importante estava ali, do meu lado, esperando para ser construído também. Tive que passar por muitas coisas, enfrentar muitas perdas para entender que a verdadeira riqueza está aqui, na minha frente. Agenor fez uma breve pausa, olhando para Clarissa e depois para os meninos, que o observavam com um misto de admiração e curiosidade. Eu queria então brindar a vocês, Clarissa, João e Pedro, minha família,
Vocês são meu verdadeiro tesouro, a razão de tudo que faço e vou fazer daqui para frente. E a todos aqui presentes, obrigado por nos apoiarem, por acreditarem em nós, que esse seja apenas o começo de uma nova história. Todos levantaram as taças e brindaram com um animado "A família". Clarissa o abraçou forte. Emocionada com as palavras dele, a festa seguiu em clima de celebração, e a sensação de estar rodeado de amigos e familiares que os apoiavam trouxe a eles uma paz muito esperada. No fim da noite, depois que todos os convidados se foram, João e Pedro adormeceram no sofá, exaustos da brincadeira e da alegria do dia. Agenor e Clarissa ficaram juntos na sala, observando os meninos dormindo e sentindo a plenitude daquele momento. Eles estão tão felizes, Agenor. É isso que sempre sonhei para eles. Uma vida segura, tranquila. Ver eles assim me faz acreditar que todo o esforço valeu a pena. E valeu, Clarissa, respondeu ele, colocando o braço ao redor dela. Eu faria tudo de novo se fosse necessário, e com você ao meu lado, porque agora sei que temos tudo o que precisamos. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e ali ficaram, em silêncio, aproveitando o sossego da casa que finalmente tinha se transformado em um verdadeiro lar. Para eles, aquele era o fim de um longo ciclo de dificuldades e o começo de uma nova história, construída sobre amor, perdão e união. Naquela noite, ao levarem os meninos para a cama e se prepararem para descansar, Agenor e Clarissa se olharam, com um sorriso de cumplicidade e esperança. Eles sabiam que, independente do que o futuro reservasse, agora estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Juntos, o sol já começava a iluminar a cidade quando Agenor acordou naquela manhã. Ele olhou para o lado e viu Clarissa ainda dormindo, com o semblante tranquilo. Algo que ele não se cansava de admirar. Era uma visão que lhe dava um profundo sentimento de paz e esperança. Um lembrete constante de que eles haviam superado juntos os momentos mais difíceis. Depois de se levantar e preparar o café da manhã, ele foi até o quarto dos meninos. João e Pedro estavam profundamente adormecidos, mas ele sabia que, em breve, a casa estaria repleta de risadas e correria, com os meninos cheios de energia para mais um dia. Ele sorriu ao imaginar as travessuras e histórias que eles contariam ao longo do dia. Enquanto preparava a mesa, Clarissa apareceu na cozinha, ainda com o rosto um pouco sonolento, mas com um sorriso que iluminava o ambiente. "Bom dia", disse ela, beijando-o levemente no rosto. "Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas." "Não é?" Agenor riu, achando graça na frase. "É sim, Clarissa. Acho que estamos prontos para tudo que vier daqui para frente. Não importa o que seja, desde que estejamos juntos." Depois do café, os meninos acordaram e rapidamente se juntaram aos pais à mesa, animados com os planos do dia. Agenor e Clarissa haviam planejado uma pequena viagem em família, uma chance de aproveitar o momento de paz que finalmente podiam celebrar. Iriam para um sítio próximo da cidade, onde poderiam se conectar com a natureza, longe do agito e das lembranças da cidade. A viagem foi tranquila, com risadas e histórias contadas no carro, e ao chegarem ao sítio, João e Pedro correram pelo gramado, maravilhados com o espaço ao ar livre, prontos para explorar cada canto. Agenor e Clarissa observaram, de mãos dadas, e a alegria dos meninos refletia o que ambos sentiam em seus corações. Liberdade e um renascimento que, por muito tempo, parecia impossível durante o dia. Exploraram a paisagem, fizeram piqueniques e compartilharam momentos simples, mas carregados de significado. Clarissa, em particular, sentia que aquele lugar, com a brisa suave e o aroma das flores, representava a paz que sempre desejou para sua família. Ao final da tarde, sentaram-se juntos para assistir ao pôr do sol, e o cenário parecia quase mágico, como se o universo estivesse finalmente conspirando a favor deles. Enquanto o sol se escondia, Agenor olhou para os meninos e para Clarissa, e uma ideia que vinha guardando no coração desde o reencontro tomou forma. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando as mãos de Clarissa com um sorriso emocionado. "Clarissa", começou ele com uma voz suave, "hoje, vendo essa vida que estamos construindo, sinto que tudo o que passamos valeu a pena.
E agora, mais do que nunca, eu quero te fazer um pedido. Ela olhou para ele, surpresa e curiosa, enquanto os meninos observavam com expectativa. Eu quero que você se case comigo. Quero que oficializemos nossa união, que todo mundo saiba que somos uma família. Clarissa, você aceitaria ser minha esposa? Clarissa, com os olhos brilhando de lágrimas de felicidade, assentiu sem hesitar. Sim, Agenor, eu aceito. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. João e Pedro, que até então observavam em silêncio, vibraram de alegria, abraçando os pais com entusiasmo. A notícia trouxe um clima de euforia e celebração. E ali, sob o céu colorido pelo crepúsculo, a família selou aquele compromisso de amor e união. Ao voltarem para casa no dia seguinte, Agenor e Clarissa começaram a organizar os preparativos do casamento. Mas queriam algo íntimo e simples, apenas com os amigos e familiares mais próximos. Eles sabiam que o valor daquele momento estava nos laços que construíram e na promessa de viverem juntos, independente de qualquer desafio. Nas semanas que se seguiram, a vida seguia tranquila, a rotina de trabalho. A escola dos meninos e os preparativos para o casamento encheram seus dias de ocupações felizes. A cada noite, enquanto estavam reunidos para o jantar, Agenor sentia que, finalmente, tinha tudo o que sempre buscou. Ele observava sua família e sentia-se pleno, sabendo que nenhum obstáculo havia sido em vão. Quando o dia do casamento chegou, uma cerimônia simples foi realizada no sítio onde haviam feito a promessa. Familiares e amigos mais próximos testemunharam aquele momento, e João e Pedro, com roupas elegantes, ficaram ao lado dos pais durante toda a cerimônia, orgulhosos por fazerem parte daquela nova fase. Clarissa, vestida de branco, irradiava uma felicidade que contagiava todos ao redor. Ela e Agenor trocaram votos sinceros, cheios de gratidão e amor, e ao final, selaram aquele compromisso com um beijo que simbolizava o fim das dores do passado e o início de uma nova história. Após a cerimônia, em um discurso emocionado, Agenor agradeceu a todos que haviam apoiado a jornada deles. Hoje não celebramos apenas uma união, celebramos o amor que resistiu a todas as dificuldades, a força que nos trouxe até aqui e a felicidade que agora podemos viver plenamente. A nossa família é a prova de que o amor supera tudo. A recepção foi uma celebração alegre, repleta de abraços, brindes e danças. Os meninos, com seus sorrisos contagiantes, dançaram com os pais e foram certamente o centro das atenções. Para Clarissa e Agenor, cada detalhe daquela noite era a realização de um sonho que construíram juntos, peça por peça, e agora estava completo ao final da festa. Já de volta ao apartamento, João e Pedro, exaustos, adormeceram no sofá. Clarissa e Agenor os cobriram com cuidado e depois sentaram-se juntos na varanda, observando a cidade iluminada. Agora somos oficialmente uma família, disse Agenor, com um sorriso sereno. E tudo o que vem pela frente, seja o que for, enfrentaremos juntos. Clarissa assentiu, apoiando a cabeça no ombro dele, enquanto observavam o céu noturno. Ela sentia-se completa, amada e segura, sabendo que havia encontrado o lar que sempre buscou, não em um lugar, mas nas pessoas ao seu lado. E ali, naquele silêncio repleto de significados, Agenor e Clarissa souberam que o amor deles, testado pelo tempo e pelas adversidades, seria a base de tudo que construiriam dali em diante. Não havia mais medo, apenas a certeza de que estavam prontos para viver plenamente cada capítulo que o futuro reservava. A jornada deles, repleta de altos e baixos, havia sido difícil, mas no fim, o amor e a coragem os haviam levado ao destino mais bonito que poderiam imaginar.